Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Bahia. Você, torcedor e torcedora do Fortaleza. Tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo, meus amigos e minhas amigas, olha só. Vamos fazer uma pequena análise pré-jogo sobre este confronto pela Copa do Nordeste entre Fortaleza e Bahia, jogo que vai acontecer no próximo sábado na Arena Castelão, às 17 horas. Vamos ver quem tem mais condição de vencer. Quando a gente olha para as equipes no papel, hoje o Bahia está um pouco atrás. O Bahia está, inclusive, hoje na segunda divisão do futebol brasileiro. O Fortaleza é uma das equipes que terminou aí, né? É uma das equipes que terminou o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro na temporada passada de maneira brilhante, de forma brilhante, terminando em quarto lugar. Tem perspectivas muito positivas para esta temporada de 2022, enquanto o Bahia tem aí uma situação mais complicada para administrar, né? Quem vai levar melhor nesse confronto? Vamos apontar aqui, vamos fazer uma análise, gente. E vamos apontar aqui quem pode levar melhor neste confronto. Antes disso, contudo, peço a sua permissão para abrir um parêntese e falar que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet. Para você que curte uma aposta esportiva, eu sugiro a você que se cadastre no OneXBet, porque é uma casa de aposta mundialmente conhecida, famosa, é muito leal, entrega rapidamente o lucro dos seus vencedores, né? Sem burocracia, nada, ganhou, retirou. Tudo muito fácil. E é uma empresa que assim, patrocina grandes equipes mundo afora. E a gente encontra os grandes jogos de futebol mundial lá na OneXBet para você apostar. E também os jogos que aos nossos olhos são grandes. Você pode, olha, todos os grandes jogos você vai encontrar lá. Mas olha que jogo interessante para você que curte uma aposta, para você bancar uma aposta esportiva. Justamente o jogo entre o Fortaleza e o Bahia que vai acontecer no sábado, na Arena Castelão, né? Um jogo bem interessante. Antes disso, vamos ter outros jogos também. Mas este é um jogo aí que eu acho que você pode pensar em fazer sua presença. E se você não é cadastrado, use o link que está na descrição desse vídeo e também, né, no primeiro comentário ou comentário fixado. E utilize, caso você ainda não tenha esse cadastro, o código promocional OXJOSA para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, tá bom, gente? Faça essa gentileza aí. Detalhe, só trago para este canal o patrocínio que eu confio, tá? Então é isso. Então, para que apostar? Se você curte uma aposta esportiva, para que apostar em qualquer casa de aposta? Aposte naquela que é confiável. E ó, o Josa Novales fez uma pesquisa, inclusive, sobre isso lá na Inglaterra, tá? Para trazer para você aqui esse patrocínio. Então, por gentileza, se você curte uma aposta esportiva, não se esqueça de ir na OneXBet e use o nosso código promocional. Tá bom, gente? Vamos falar então do jogo? Vamos falar então desse confronto importantíssimo entre Fortaleza e Bahia. Os últimos jogos das duas equipes quebraram um pouco a perspectiva dos seus torcedores, né? O Bahia vinha, na minha opinião, muito mal mesmo, sinalizando coisas complicadas ali no seu jogo. Contudo, nas últimas duas partidas, o Bahia melhorou. O Bahia foi muito bem contra o Globo, goleou, fez 5 gols no Globo. E neste confronto contra o CSA, empatou dentro de casa, mas o Bahia jogou com um homem a menos praticamente durante todo o segundo tempo, perdendo o jogo de 1-0 e conseguiu ainda empatar. Né, colocou ali o CSA praticamente no seu campo de defesa. O CSA também aceitou um pouco esse jogo, né, tentando contra-golpear. Não funcionou para a equipe alagoana e funcionou muito bem para o Bahia, que conseguiu fazer o gol do empate através do cara que está resolvendo, gente. O Rodallega, que é um cara que realmente, perto dos seus 36 anos, o cara está jogando muita bola. É impressionante como o Rodallega hoje é um jogador decisivo para o Bahia. É impressionante. Né? Então a coisa mudou um pouquinho de figura na perspectiva do torcedor do Bahia depois desses dois jogos. Mesmo que a equipe tenha muitos problemas ainda, e tem, né? O torcedor ficou um pouco mais contente com o que viu. Do outro lado, do lado do Fortaleza, a situação piorou um pouquinho dos últimos 3 jogos para agora, né? Porque a equipe começou vencendo as 2 primeiras partidas que teve contra a Floresta também e contra o Souza, né? Só que depois começou a se complicar um pouquinho. E aí empata no Clássico Rei com um time alternativo do arquival, né? Empata contra o Náutico com um time bastante desfacelado do Náutico e empata contra a equipe do Botafogo da Paraíba, que estava com 8 reservas em campo, né? 6 na verdade são reservas e 2 ali que estavam pouco a pouco ganhando a titularidade, mas que não eram absolutos, também eram tidos como reservas. Então o Fortaleza, depois desses jogos, né, o torcedor ficou um pouquinho mais cético em relação à equipe. Acho que é cedo ainda para a gente avaliar que temos problemas no Fortaleza, problemas sérios no Fortaleza, temos problemas assim, de começo de temporada, mas evidentemente que os sinais que a equipe está deixando nesse momento não são sinais tão interessantes assim. E a reação aos problemas
também, neste momento, não é tão a contento, porque depois que empata contra o Ceará, esperava-se que contra o Náutico a equipe vencesse. O Náutico é a equipe da Série B, que estava complicada, tinha pedido o técnico um dia antes, o Hélio dos Anjos, né? O seu assistente técnico um dia anterior ao técnico, né? O Guilherme dos Anjos. A coisa estava muito grave no Náutico, muito séria mesmo, torcida pressionando, e a equipe do Fortaleza não conseguiu vencer. Os sinais não foram legais. Aí, contra o Botafogo da Paraíba, a gente pensa, bom, então agora vai vencer. Então, o que a gente percebe é que a reação ao problema que acontece no Fortaleza hoje está muito insuficiente para dar conta de resolver o problema, né? Evidentemente que isso também pode se resolver. Agora, eu só não quero essa narrativa de que é começo de temporada tal. É claro que isso é começo de temporada, isso é óbvio. Isso é aquela coisa que eu já falei da cadernetinha do comentarista de TV, né? Ele sempre pega aquelas frases tal, que tá lá na cadernetinha dele, porque ele não analisa jogo. Ele responde a partir da pergunta do narrador, vai lá, consulta a cadernetinha, ainda que caderneta virtual, né? É virtual, que tá lá na cabeça dele, enfim, mental, sei lá. E acaba dando essas respostas. Evidentemente que isso conta, é uma obviedade, mas também conta para os outros, não? É claro que conta para os outros também. Mudou na cabeça do torcedor do Fortaleza, mudou um pouquinho. Aquilo que ele viu nos 2 primeiros jogos, ele perdeu um pouco o encantamento com aquilo, diante daquilo que ele viu nos 2 primeiros jogos. Em relação ao torcedor do Bahia, a coisa mudou para melhor. Então veio esse confronto. Um confronto interessante porque ele é decisivo, é um dos maiores clássicos do futebol nordestino, para mim, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro também. Bahia, hoje Fortaleza, é um grande clássico. O Bahia pode estar, gente, na 2ª divisão, na 3ª, na 4ª, na 5ª divisão, na 6ª divisão, gente. Continua sendo o Bahia, gente. Sabe? Continua sendo o Bahia, sabe? E Bahias, gente, é o esquadrão, gente. Sabe? Campeão em 51, campeão em 86, não dá para subestimar, né? E um time desse, ele precisa de um jogo desse para espantar de vez a sua crise. Né? Então é um jogo perigoso para o Fortaleza, é muito perigoso e o Fortaleza vai ter que se cuidar. A gente tem hoje uma questão da condição técnica. Quando a gente olha para o elenco de Fortaleza e Bahia, evidentemente que não dá para comparar hoje em dia mais. É impressionante como o Bahia caminhou para trás, né, na gestão desse senhor tal do Belitani, né, gente? Como caminhou para trás? Infelizmente, a gente tem que dizer hoje, não dá para comparar hoje o elenco de Fortaleza e também do Bahia, né? Evidentemente que o elenco do Fortaleza é muito melhor, está cada vez mais qualificado, apesar de ter perdido alguns jogadores-chave, mas ainda assim é um elenco muito qualificado. Então essa é a grande vantagem do Fortaleza em relação ao Bahia. Mas em relação à disposição, a gente precisa apontar que hoje o Bahia parece que está lutando muito mais para construir o resultado do que o Fortaleza. O Bahia teve, nesse jogo contra o CSA, uma lição de alma, gente, de vontade, de disposição, diante de todas as dificuldades, jogando com homem a menos, encurralou o CSA ali no seu campo de defesa e tentou jogar mesmo, buscando a vitória até o final, né? Enquanto a equipe do Fortaleza, na minha opinião, justamente o que faltou contra o Náutico e sobretudo nesse jogo aí contra o Botafogo da Paraíba foi uma vontade maior de querer ganhar o jogo. Sabe, a impressão que passou é que a equipe estava assim jogando ali, achando que a qualquer momento faria o gol. Se entrar desse jeito contra o Bahia, vai perder, meus amigos, vai perder do Bahia, sabe, mesmo na Arena Castelão. Sabe? Agora, evidentemente que a equipe do Fortaleza é favorito sim para esse confronto. A gente precisa reconhecer, é favorito. Em tese é favorito. Agora, precisa se favoritar dentro de campo. Precisa fazer com que esse favoritismo se concretize dentro de campo. E aí tem que ter vontade. Acho que isso vai acontecer muito mais nesse jogo do que nos outros. Porque aí a gente está falando de um jogo grande. Acho que um problema ali, na verdade, da defesa, das ações defensivas do Fortaleza que não estão legais, tem muito a ver também com o tipo de jogo que a equipe tem praticado. Então, o adversário em tese muito mais frágil nesse começo de temporada também facilita a pouca concentração dos jogadores, e essa pouca concentração ela acaba atingindo justamente, né, as ações defensivas. Porque o cara pode estar pouco concentrado, mas ele tem a bola diante dele e o arco na frente dele, ele vai chutar pro gol. E muitas vezes vai conseguir fazer o gol porque ele vai chutar pro gol. Ele não precisa estar muito concentrado para ter uma situação dessa e arrematar pro gol. Agora, as ações defensivas requerem muito mais concentração do que o contrário. E neste momento de começo de temporada e diante de alguns adversários mais frágeis, o Fortaleza tem, na minha opinião, pecado por falta de concentração dentro de campo, né? Contudo, acho que isso pode ser perfeitamente corrigido com o jogo, no jogo contra o Bahia. Por quê? Porque aí é um clássico, é um jogo muito importante, um adversário muito forte, muito importante, forte, não muito forte, e acho que o Fortaleza tem, assim, condição de ganhar. Eu diria que é o seguinte, seria interessante que o Vojvoda, assim,
fosse pelo menos um desses zagueiros aí novos, né, ele fosse levar-se a campo. Até para ir treinando pouco a pouco um desses jogadores, mas não colocando dois jogadores num time completamente arremedado ali, né? Tem que ser um elenco principal, aí você injeta um ou dois jogadores novos. Se forem dois jogadores, não dois jogadores no setor. Não podem ser dois jogadores jovens diante de uma crise que está toda costurada, né? Então, por exemplo, se voltar, eu sou favorável que volte, por exemplo, o Tite ou o Tite ou o Tinga, né? Um dos dois, ou os dois, né? Um dos dois ou os dois saindo Benevenuto, por exemplo, mas Benevenuto é importante que ele fique. Eu acho que pelo menos um garoto poderia entrar, poderia jogar, até para descansar um pouquinho um dos zagueiros, que aparentemente tanto o Tinga quanto o Tite não estão nada bem neste momento. Acho que vale a pena um deles ficar no banco um pouco mais, e talvez o Tinga, é isso mesmo, talvez o Tinga no banco. E aí entra um desses jogadores aí, né, jovens, ou o Wagner Leonardo, caso ele possa jogar, para mim talvez ele vai se ele puder jogar, ele vai jogar, né. Se não for o Wagner Leonardo, talvez ali o Landázuri, no caso no lugar do Tinga, né? Ou então, considerando que o Landázuri não vai conseguir trabalhar muito bem no campo de ataque, como ele mostrou nesse último jogo, ou então, né, o Sebastião no lugar do Tite, né? Então, pelo menos um deles. Acho que o Vojvoda tem que pensar seriamente na questão do Crispim. O Crispim não tá bem, seria talvez o momento de tentar algum jogador diferente ali, né? Porque não tá bem, gente, tá mal. Não é somente ele não tá construindo o jogo, ele tá com dificuldade para também marcar, mas assim, não tá marcando nada, mesmo o setor dele tá com dificuldade para marcar. Talvez seja o caso, aquela história de que o banco pode ser sim, né, interessante para o jogador, pode fazer com que o jogador, né, melhore um pouquinho, né? Então talvez o Crispim, que é impressionante, a impressão que passa é que ele tá desgastado, que ele não tá conseguindo correr mais de tão cansado que ele tá. Só que a temporada começou agora. Parece que é um jogador em final de temporada que jogou 100 partidas na temporada. É essa a impressão que passa o Lucas Crispim neste momento. Para mim ele é o pior jogador em termos defensivos hoje do Fortaleza. Sim, defensivos. Tirando os zagueiros, em termos de ações defensivas, para mim hoje ele é o pior jogador. E ele precisa talvez ali, enfim, ir pro banco um pouquinho. Aí experimenta no caso ali o Capixaba para ver o que acontece. De repente funciona. O Capixaba naquele setor pode funcionar, né? Por que não? No meu qual, se o Capixaba vai poder jogar, por exemplo, contra o Bahia, mas se puder, eu acho que seria interessante o Capixaba ali naquele setor, né? Mas de campo, não tem jeito, tem que ser o Lucas Lima, porque o Matheus Vargas está no começo de temporada complicado. Agora, o volante, né? Os volantes, eu acho que os volantes pode ser o Jussa e o Ronald. O Felipe entrou mal no jogo, entrou muito mal, andou no campo o jogo inteiro, fez nada, e muito do desempenho ruim do Vargas também foi por causa do Felipe, que obrigou o Vargas a também tentar marcar e não somente construir. Aí ficou muita coisa pro Vargas e ele jogou muito mal. Ele já não tá se ajudando. Aí os outros também não ajudam, aí realmente fica muito complicado pro Vargas, né? Então eu acho que nesse jogo aí não dá pra ter jogador caminhando em campo, sabe? Tem que ter aí o Ronald e o Jussa. Agora, se tirar o Crispim, que é um cara que tem uma construção muito boa, né, talvez bem melhor do que o do Capixaba, bem melhor mesmo, na verdade, então talvez seja o caso sim tentar colocar o Felipe, né? E aí é Felipe e Jussa. Por quê? Porque aí precisa ter uma marcação melhor e o Ronald não vai gerar essa segurança que o Jussa pode gerar para o Fortaleza. Acho que o Fortaleza é favorito sim, mas como eu disse, tem que se favoritar dentro de campo. O Bahia jogou muita bola contra a equipe do CSA no segundo tempo, na minha opinião. Jogou muito mais em termos de almas do que condição técnica. O Bahia tem alguns jogadores jovens muito legais, muito bons, né? Acho que eles estão se sobressaindo, alguns vão se destacar na Série B. Agora o Bahia tem uma marcação muito baixa, em bloco muito baixo, sabe? Fica marcando muito, deixando o adversário tramar muito ali no segundo terço do campo. Eu não gosto disso. Isso é bem Guto Ferreira, né? Então eu acho, por exemplo, que vai permitir ao Fortaleza trabalhar muito bem essa bola. É um jogo que o Fortaleza vai ter muito mais posse de bola do que o Bahia, né? E aí, meus amigos, é um jogo que vai cobrar do Fortaleza criatividade. Eu acho que não falta tanta criatividade assim pro Fortaleza em alguns momentos. Acho que falta muito mais concentração e melhores ações defensivas. Se jogarem o Crispim e ele estiver bem, e o Lucas Lima estiver bem na partida também, acho que a coisa pode ser muito favorável para a equipe. Agora, vai ser um jogo para desafiar essa criatividade do Fortaleza. O Fortaleza vai precisar ser muito criativo, vai precisar jogar um pouco mais rápido, parar de andar em campo. Não foi só o Felipe que andou em campo, outros jogadores também andaram. Então o Fortaleza vai ter que ter ações mais rápidas, uma troca de passes muito mais rápida, muito mais eficiente, uma progressão para o ataque também muito mais rápida, porque senão vai cair muito facilmente no encaixe defensivo da equipe do Tricolor
da Boa Terra, tá bom, meus amigos? O Bahia pode ir para esse jogo com desfalques, né? Alguns jogadores saíram ali na situação difícil, lesionados, né? O Rodallega saiu, não sabemos se vai jogar, né? Então é um jogador que é muito importante. Borel também saiu com um problema, uma lesão, a gente não sabe se vai para o jogo também, né? O próprio o Ronaldo também, a gente não sabe se vai jogar. Então é complicado. O zagueiraço, o Luiz Otávio, também não vai jogar. Esse a gente sabe já que não vai jogar. Então o Bahia vai desfalcado para esse jogo. É mais um time de uma série que não é a que o Fortaleza vai encarar e que vai com alguns jogadores reservas. No caso, alguns, né? Porque o Botafogo foi quase o time inteiro. É difícil achar um titular na equipe. Vamos ver como é que vai ser esse confronto aí. Acredito que o Leão possa ganhar sim, mas vai ter que se favoritar dentro de campo. Se não, meus amigos, se não, o Bahia vai conseguir vencer mesmo na Arena Castelão. Tem que encarar esse jogo como jogo importante, talvez um jogo mais importante da temporada até aqui, em função até mesmo dos sinais que a equipe deixou até agora na competição. Sinais de que quando a coisa complica, não sabe o que fazer dentro de campo. Tá bom, meus amigos? Só para finalizar, acho que seria jogo, até porque o Bahia vai ter muita gente no campo de defesa, né? Eu acho que é jogo para o Vôlei experimentar o 3-4-3. E nesse caso é De Pietri, né? O Romero, e também do outro lado o Moisés. Para mim essa seria a linha de frente do Fortaleza para encarar essa equipe do Bahia que vai fazer retranca mesmo contra o Fortaleza na Arena Castelão. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.